Essa é a primeira de uma série de aulas em que veremos para que serve o controle de mudança, as características e funcionalidades que todas as ferramentas disponíveis têm em comum e, por último, algumas recomendações para produzir um ticket ideal. O objetivo do controle de mudança é registrar, avaliar e acompanhar cada solicitação de mudança. Durante o desenvolvimento, um projeto recebe solicitações de mudanças o tempo todo. Pode ser por causa de uma nova ideia que alguém teve, uma funcionalidade que precisa ser desenvolvida, uma sugestão de melhoria ou um defeito que precisa ser corrigido. E até mesmo alguma tarefa relacionada com o desenvolvimento que precisa ser executada. Esses pedidos de mudança chegam de várias formas diferentes. Por e-mail, telefonema, por chat, conversa no cafezinho, por user stories do Scrum, etc. Não importa. Toda solicitação de mudança precisa ser registrada em um ticket no controle de mudança, para que fiquem concentrados em um só ponto. As informações da solicitação de mudança ficam registradas nos atributos do ticket. Os mais comuns são os seguintes: tipo, autor, data, responsável, número, título, descrição, milestone e estado. Tipo é uma classificação que geralmente varia entre melhoria, funcionalidade, defeito e tarefa. Autor é a pessoa que fez uma alteração no ticket. O primeiro autor do ticket é a pessoa que fez a solicitação de mudança. A data é um timestamp de quando a alteração foi feita. A cada alteração no ticket, como a adição de um comentário ou mudança em algum atributo, é adicionado um novo registro no histórico, com o autor e a data da modificação e a modificação em si. Responsável é diferente de autor. É a pessoa a quem está atribuída a resolução do ticket em um determinado momento. Por exemplo, quando o ticket está em implementação, o responsável é uma pessoa. Mas quando vai para a revisão, o responsável muda, é outra pessoa. Título é um resumo da descrição de mudança. Parece ser algo simples, e é mesmo, mas requer alguns cuidados. Primeiro, só deve ocupar uma linha, ou seja, 80 caracteres no máximo. Não use ponto no final do título e isso economiza um caractere. Parece pouco, mas ajuda. Use verbos no infinitivo. É uma sugestão de padronização isso. O ideal é conseguir resumir qual a mudança necessária e o porquê da mudança. Vamos ver alguns exemplos. Defeito no username. É um título ruim, porque é muito genérico e é impreciso. Além disso, nem mesmo é um defeito. Isso fica claro quando a gente melhora o título. Permitir pontos em usernames. Já está bom, porque diz o que deve ser alterado, mas ainda pode ficar melhor se indicar o motivo da alteração. No final ficaria assim: permitir pontos em usernames para suportar a autorização do Google e LDAP. Para defeitos, o título é um pouco diferente. Deve descrever o problema. Por exemplo, títulos como bug ou defeito são péssimos. Não descreve nada de útil porque o tipo do ticket já diz que é um defeito. Alguns títulos melhores para defeitos são os seguintes: vazamento de memória no console do desenvolvedor a cada reload. Outro exemplo bom: apenas parte da saída do pprint é copiada para o clipboard. Bom, lembre-se então de que o título é apenas um resumo. Os detalhes propriamente ditos são fornecidos no campo descrição. A descrição é um campo texto, mas as ferramentas de controle de mudança costumam usar algum tipo de marcação especial, tal como Markdown ou texto reestruturado. Isso permite criar uma formatação mais agradável na visualização, com títulos, parágrafos, negrito, itálico, links, tabelas, imagens, etc. Vamos ver um exemplo, usando texto reestruturado. A coluna da esquerda mostra como é que é o texto digitado no campo descrição. Você pode ver que é um texto comum. A coluna da direita mostra como fica a visualização desse mesmo texto. E ficamos por aqui. Na próxima aula vamos ver outros atributos de um ticket. Até lá! Olá! Nessa segunda aula sobre conceitos básicos de controle de mudança, vamos continuar vendo outros atributos de um ticket. O próximo atributo é o milestone. O milestone, que pode ser traduzido como marco em português, representa um bloco de trabalho para agrupar tickets que serão entregues todos juntos.
Você pode imaginar o milestone como uma versão que será posta em produção, um sprint do Scrum, uma iteração do Ruby, um subsistema ou módulo, etc. Para ver o milestone, as ferramentas apresentam um relatório com um grupo de tickets. Esse aí é um exemplo de um milestone produzido por uma ferramenta chamada Track. Você pode notar a barra com uma indicação do que já foi feito, quais os tickets sendo implementados e quais os demais. Não é o único relatório existente de milestone. Vamos ver outro bem comum mais para frente, quando falarmos de estado. Uma outra forma de agrupar tickets é através de palavras-chave, registradas em um campo que geralmente se chama labels ou tags. Isso permite uma forma bastante flexível de classificação, que pode até mesmo substituir outros campos, como tipo, milestone e prioridade. Por exemplo, você pode usar palavras como bug, minor, JavaScript, melhoria, web, API, blocker, etc. E depois você pode pesquisar ou agrupar os tickets de acordo com essas palavras-chave. O próximo campo é o número do ticket. O número do ticket é o identificador único que é registrado automaticamente quando a solicitação de mudança é registrada. Mas acontece que esse número é importante para manter a rastreabilidade entre o controle de mudança e o controle de versão. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Para a gente manter a evolução e a qualidade do projeto, é importante acompanhar todo o trajeto de uma solicitação de mudança, desde o momento em que é cadastrada até quando é implementada e entra em produção. Então, se você olhar o histórico do ticket, é importante saber quando ele foi implementado, por quem e como. E isso está em uma revisão do controle de versão. Do lado da revisão, é importante saber por que a alteração foi feita, quem pediu essa mudança, quando foi feito o pedido e por aí vai. E isso está no controle de mudança. Como o controle de mudança e o controle de versão são ferramentas independentes, os tickets e as revisões precisam ser ligados de alguma forma para manter a rastreabilidade. Na revisão, a amarração é feita na mensagem de consolidação, referenciando o número do ticket sendo implementado, tal como em resolve número do ticket / título do ticket. O título do ticket não é essencial, mas torna a mensagem de consolidação muito mais legível. Senão, você ia precisar visitar o ticket só para saber o assunto da implementação. Essa parte do processo de amarração é manual, mas você pode usar um script de hook do controle de versão para exigir que o desenvolvedor escreva o padrão esperado na mensagem de consolidação. Isso ajuda bastante. Do lado do ticket, a amarração é feita com um novo registro no histórico, indicando o número da revisão da implementação correspondente, e também uma mudança de estado, tal como de sendo implementado para implementado. Essa segunda parte da amarração do ticket para revisão é automática, porque as ferramentas de controle de mudança costumam vigiar os repositórios. Quando uma nova revisão aparece, o controle de mudança busca por padrões na mensagem de consolidação. Se o padrão é encontrado, o ticket correspondente recebe uma nova entrada no histórico com a referência do número da revisão e seu estado é alterado. Para essa aula tá bom, vamos parar por aqui. Na próxima aula veremos o atributo estado e algumas formas de visualização dos estados. Até lá! Olá! Nessa terceira aula sobre conceitos básicos de controle de mudança, vamos continuar vendo outros atributos de um ticket. O último atributo que a gente vai ver é o estado. Estado indica a posição do ticket dentro do seu ciclo de vida. O ciclo de vida do ticket pode ser representado através de um diagrama de transição de estado, tal como esse da figura. Os retângulos representam os estados disponíveis. As setas indicam as transições possíveis entre um estado e outro, de acordo com a ocorrência de um determinado evento. Esse fluxo de trabalho varia bastante, dependendo do método usado e da composição da equipe. O exemplo da figura é simples, com poucos estados. O ticket começa com o estado aberto e passa para o estado em progresso ao ser aceito por um desenvolvedor para começar a implementação. Os testes devem iniciar logo após o fim da implementação, no caso, feito por uma equipe de testes específica. Se a implementação não passar nos testes, volta para o estado em progresso para fazer as correções necessárias. Se passar nos testes, o ticket é fechado. Esse estado fechado precisa de mais detalhes porque nem sempre fechado quer dizer resolvido. Um ticket também pode ser fechado por outros motivos.
por exemplo, por ser inválido, recusado, incompleto ou duplicado. Todo fechamento de ticket precisa de uma explicação adicional. Para lidar com esses estados diferentes de fechamento, as ferramentas de controle de mudança usam uma de duas soluções. Uma delas é criando estados finais adicionais para cada uma dessas finalizações possíveis. Outro jeito é através de um campo complementar, geralmente chamado de resolução. O ticket fechado como resolvido precisa de uma indicação de onde a implementação foi feita. Se foi uma revisão, precisa da amarração com o controle de versão, como falamos agora há pouco. Se foi uma página wiki, o endereço da página wiki, assim por diante. Um ticket é fechado como inválido quando se refere a algo fora do escopo do projeto, ou foi mal escrito, ou é spam. Um ticket é fechado como recusado quando faz um pedido válido, mas que não será atendido mesmo assim. Geralmente é por causa de um desses motivos. Pode não haver solução para o problema, a solução pode ser muito cara para ser implementada, a implementação tornaria o projeto muito complexo. A solução depende de outros fatores, projetos indisponíveis no momento. Por exemplo, não há pessoal técnico qualificado para resolver o problema específico. Um ticket é marcado como incompleto quando não possui informação suficiente para ser resolvido. Isso acontece bastante em casos de ticket de defeito. Para descrever um defeito, a gente precisa de 3 informações básicas: o que se esperava encontrar, o que se encontrou, passos para reproduzir o problema. Se faltar alguma dessas informações, então o responsável pelo ticket não tem como continuar o trabalho e acaba fechando o ticket com um subestado incompleto. O último subestado é o duplicado. O ticket é igual, muito parecido ou faz parte de um ticket já existente. Ao invés de manter 2 tickets abertos, mantém-se o mais antigo e o mais novo é fechado como duplicado, mantendo a referência para o original. Um ticket fechado pode ser reaberto se alguma das condições do fechamento mudarem. Se uma implementação tem defeito, por exemplo, o ticket volta a ser reaberto para ser consertado. Outro exemplo é se o ticket estava incompleto e o autor do ticket forneceu as informações que faltavam, então também volta para o estado reaberto para ser implementado. Vamos falar de novo sobre a visualização dos estados do ticket. Outra forma bastante comum de visualizar o trabalho a ser feito e também controlar as mudanças de estado dos tickets são através de quadros. Se sua equipe usa Scrum ou Kanban, por exemplo, você já deve ter visto um quadro assim, dividido em colunas, em que se prega post-its representando tickets. Cada linha representa um milestone ou algo equivalente como um sprint. As colunas representam estados. A posição do ticket na coluna indica o estado em que ele se encontra. O problema é que, quando você usa um quadro físico, fica mais complicado manter o histórico e a rastreabilidade. Felizmente, as ferramentas de controle de mudança costumam ter uma representação digital desses quadros, e assim é possível manter a praticidade do quadro físico com o registro automático do histórico. O quadro digital permite você visualizar pontos de vista diferentes, um quadro individual, da equipe, de um módulo, por sprint, etc. Nesse ponto, você pode perceber o seguinte, que é uma sobreposição de atividades entre o controle de mudança e a gerência de projetos. O controle de mudança possui funcionalidades para atribuir, agrupar e acompanhar a evolução de tickets, mas também consegue planejar, estabelecer prioridades de projeto, monitorar o progresso, distribuir e acompanhar tarefas, etc., que são tradicionalmente responsabilidades da gerência de projeto. O lado bom é que usar uma ferramenta de controle de mudança também torna a gerência de projetos mais fácil. E ficamos por aqui. Na próxima aula, veremos como dimensionar um ticket para que ele fique do tamanho ideal. Até lá! Olá! Nessa quarta e última aula sobre conceitos básicos de controle de mudança, veremos como dimensionar um ticket para que fique do tamanho ideal. Nas aulas anteriores, vimos diversas propriedades de um ticket e também algumas formas alternativas de visualização de conjuntos de tickets do projeto. Nesse quadro, por exemplo, você consegue acompanhar quem está fazendo o que e em que estado está cada ticket. Independente de usar Scrum, Kanban, etc., o ticket é a unidade básica de alocação de trabalho. Mas quais as implicações disso?
Em primeiro lugar, tickets bem definidos e dimensionados tornam a organização do projeto muito mais fácil. É mais fácil de estabelecer prioridades, definir sprints, milestones, fases, iterações, etc. e distribuir o trabalho entre os desenvolvedores. O segundo ponto é que tickets bem definidos são mais fáceis de implementar, revisar e testar. Bom, tudo bem, mas como é que é o ticket ideal? Para produzir um ticket ideal, você deve seguir duas diretrizes básicas. Primeiro, o ticket deve ter um objetivo único. Segundo, a implementação do ticket deve caber em uma revisão, nem mais nem menos. Se o ticket pede mais de uma mudança, como corrigir defeito Y e refatorar módulo Z, então melhor fazer dividi-lo em partes, gerando um novo ticket para cada uma dessas partes. É muito mais fácil implementar, revisar e testar um conjunto de 30 linhas que corrige o defeito Y e outro conjunto de 200 linhas que refatora o módulo Z, do que um único bloco com 230 linhas que corrige o defeito Y e refatora o módulo Z. A segunda diretriz é sobre o tamanho do ticket. Não pode ser tão grande que a implementação não caiba em uma única revisão, mas também não pode ser tão pequeno que a implementação não produza uma revisão estável e funcional. Por exemplo, o ticket desenvolver módulo de avaliação segue a diretriz do módulo único, mas é muito grande e complexo para ser implementado em uma única revisão. A melhor estratégia é dividi-lo em tickets menores, agrupá-los em torno de um mesmo módulo sprint e distribuí-los entre uma equipe de desenvolvedores, trabalhando em um ramo dedicado. No outro extremo, temos um ticket pequeno demais. Por exemplo, implementar cadastro de logradouro de usuário. Também tem um único objetivo, mas não produz uma implementação com uma funcionalidade completa. Melhor seria manter essa alteração como parte do ticket, implementar cadastro de usuário, e aí sim formar uma revisão funcional e completa. Antes de acabar o capítulo, uma última consideração. Se sua equipe trabalha com caso de uso, história de usuário, cenário de uso, etc., sabe que essas especificações vão ter que virar tickets no controle de mudança em algum momento. Se vão virar um ticket ou vários, vai depender do tamanho e complexidade de cada caso. Use as diretrizes de objetivo único e tamanho máximo e mínimo para guiar essa divisão. O que a gente tinha para falar de conceitos básicos de controle de mudança era isso aí. Na próxima aula, vamos ver tudo isso numa ferramenta de controle de mudança. Até lá! Olá pessoal, essa aula é sobre a administração do Redmine. Veremos as tarefas mais comuns que o administrador do Redmine costuma executar, que são as seguintes: cadastro de usuários, papéis e permissões de acesso, definição de fluxo de trabalho, criação e configuração de projetos, configurações gerais. O primeiro passo é fazer o login. Em um Redmine recém-instalado, o login e a senha padrão são admin. Você deve mudar essa senha imediatamente por motivo de segurança. Escolha a opção Minha Conta e selecione a opção Alterar Senha. Preencha os dados do formulário e confirme. Agora escolha o menu Administração para acessar as opções do administrador. Se o menu não estiver em português, você pode mudar isso também nas opções da página Minha Conta, ou My Account, provavelmente. Vamos ver algumas dessas opções, mas fique livre para fazer outras experimentações depois, principalmente se for em uma máquina virtual só para teste do Redmine. Vamos começar com o cadastro de usuários. Usuários podem ser criados de 3 maneiras: manualmente pelo administrador, o que é muito trabalhoso se houver muitos usuários; a partir do LDAP, e aí os dados do usuário do LDAP são copiados para o Redmine; autorregistro, o próprio usuário cadastra seus dados, login e senha. O cadastro pelo administrador é feito a partir do menu Administração, usando a opção Usuários. Aparece uma lista de usuários. No momento só deve haver o admin. Para criar outro, clique na opção Novo Usuário e em seguida preenche o formulário apresentado, inclusive com login e senha.
A senha deverá ser alterada depois pelo próprio usuário. Vamos adicionar dois usuários que usaremos mais para frente, Fulano e Beltrano. A segunda forma de criação de usuários é pelo LDAP. Vá à página Administração e escolha a opção Autenticação LDAP. Clique na opção Novo modo de autenticação e preencha o formulário apresentado. Entre em contato com o administrador da sua rede para obter os dados do seu servidor LDAP. Consulte também esse link para mais detalhes da configuração do LDAP no Redmine. O último modo é o autorregistro. Escolha a página Administração e depois a opção Configurações. Em seguida, a aba Autenticação. As opções de autorregistro são Desabilitado, Ativação de conta por e-mail, Ativação manual de conta e Ativação automática. Na ativação por e-mail, o Redmine manda um e-mail de ativação da conta depois do autorregistro. Na ativação manual, o administrador precisa ativar manualmente a conta criada pelo próprio usuário. Na ativação automática, a ativação não precisa de nenhuma confirmação. Se o autorregistro estiver liberado, então além da opção Entrar, aparece uma opção Cadastre-se. O autocadastro é feito preenchendo o formulário fornecido. A próxima opção de configuração que veremos será de papéis e permissões de acesso. Volte à página Administração e escolha a opção Papéis e Permissões. Há 5 papéis pré-definidos: Gerente, Desenvolvedor, Informante, Não Membro e Anônimo. Esses papéis definem os níveis de permissão dentro de um projeto. O gerente pode fazer tudo no projeto. O desenvolvedor tem um grau um pouco menor de liberdade, mas também pode fazer bastante coisa. O informante tem menos permissões, e não membros e anônimos ainda menos. Esses papéis e permissões costumam ser adequados, mas se você quiser alterar ou adicionar alguma coisa, agora você já sabe onde ir. O próximo tópico é o fluxo de trabalho. Volte à página Administração e escolha a opção Fluxo de Trabalho. Vamos editar o fluxo de trabalho do desenvolvedor para uma tarefa do tipo defeito. A primeira coluna da tabela mostra os estados possíveis dos tickets, que no Redmine são chamados de tarefas. As linhas mostram os próximos estados possíveis a partir do estado inicial. Por exemplo, o desenvolvedor pode mudar o estado de uma tarefa do estado nova para em andamento, mas não pode mudar do estado nova para rejeitada. Vamos mudar isso aqui, e também permitir a mudança do estado em andamento para rejeitada. Basta salvar e pronto. Talvez seja melhor permitir que o desenvolvedor possa mudar esses estados apenas quando for o responsável pela tarefa. Vamos consertar o fluxo anterior e refazer isso nas transições adicionais. Salvar e pronto. Vamos agora criar um projeto. Você pode criar projetos a partir da página Projetos, ou a partir da página Administração e depois na opção Projetos. Clique em um novo projeto e preencha o formulário. A opção Público indica se o projeto pode ter acessos de não membros. SCM é o controle de versão que será usado. Você pode escolher entre Subversion, Mercurial e Git. Na seção Módulos, você escolhe o que vai estar disponível para o projeto. Não vamos precisar de tudo, então vamos desabilitar algumas dessas opções. Uma vez criado o projeto, é hora de adicionar os membros. Fulano será o gerente e Beltrano será o desenvolvedor. E agora o projeto está pronto para ser iniciado. Uma observação. A adição de membros ao projeto também poderia ser feita a partir da lista de usuários. Vá à página Administração e escolha Usuários. Escolha um usuário e depois a aba Projetos. A opção Adicionar projetos permite adicionar esse usuário a outros projetos. O último tópico são as configurações adicionais. Na página Administração, escolha a opção Configurações. De modo geral, a recomendação é que, se você não sabe para que serve a opção, então é melhor não mexer nela. Dito isso, vamos explicar e mexer em algumas opções.
Já mexemos na aba Autenticação. Agora vamos mexer na aba Repositórios. Essa lista mostra as ferramentas de controle de versão disponíveis para os projetos e suas respectivas versões. No fim da página, há algumas definições de palavras-chave que são pesquisadas nas mensagens de log das revisões. Caso alguma dessas palavras seja encontrada, o estado da tarefa é alterado para o estado indicado. Você pode ajustar as configurações existentes ou adicionar uma configuração para um tipo específico de tarefa. A parte de administração do Redmine era essa. Ficamos por aqui nessa aula. Na próxima aula, veremos o uso do Redmine no desenvolvimento do projeto. Até lá! Olá pessoal! Vamos a mais um vídeo do curso de Gerência de Configuração de Software com ferramentas Open Source. A aula de hoje é sobre o uso do Redmine no dia a dia. Nesse ponto, você deve ter visto a aula de conceitos básicos de controle de mudança. Por isso, todos os conceitos necessários já foram apresentados. Agora, veremos como o Redmine implementa e oferece esses serviços. Vamos apresentar os seguintes tópicos: acompanhamento de projeto, e aí vamos ver algumas formas interessantes que o Redmine fornece para informar o que anda acontecendo no projeto. Tarefas, que são os nomes que o Redmine usa para tickets. Esse é o ponto central do controle de mudança. E visualização de repositórios. Com isso, você consegue visualizar o repositório do projeto a partir do Redmine e executar algumas operações para obter informações do repositório. Para essa aula, vamos usar dois projetos do ambiente de exercícios do curso. Um deles é o projeto de um aluno chamado Fulano de Tal. O outro projeto é o Gabarito, que serve de referência com as respostas dos exercícios. Vamos começar então. A tela inicial do Redmine é essa. Vou fazer o login como usuário Fulano de Tal 1. Cada projeto de aluno tem 2 usuários cadastrados, porque alguns exercícios precisam simular concorrência. Mas isso tem a ver com os exercícios do curso e não com o Redmine. Voltando ao Redmine então. A página de projeto mostra os 2 projetos. Um é o do aluno e outro do gabarito. Clicando no projeto do Fulano de Tal, você cai na aba Divisão Geral, que apresenta um resumo das tarefas, tempo gasto e uma lista dos membros. A segunda aba, chamada de Atividades, mostra os últimos eventos relacionados com o projeto. Nesse projeto, os únicos eventos foram o cadastro das tarefas. Mas se a gente for para o projeto Gabarito HG, podemos ver vários eventos diferentes que foram gerados durante a resolução dos exercícios. Vamos dar uma olhada no evento do topo da lista. Basta clicar no link. Uma tarefa tem essa cara no Redmine, ou ticket, que foi o termo equivalente que usamos na aula anterior. Nessa tela você consegue ver várias informações. O número da tarefa, que se trata de uma funcionalidade, o título, que o autor é o instrutor, que a situação, que é como o Redmine chama o estado, é fechada, que o responsável pela tarefa é um usuário chamado Gabarito HG1. Versão é o equivalente ao milestone que vimos antes. Relembrando, é o grupo ao qual a tarefa pertence. Na coluna da direita, vemos a data quando a tarefa foi criada e a porcentagem de conclusão. Atributos como data prevista e tempo estimado não foram fornecidos para esta tarefa. Logo abaixo vemos a descrição da tarefa. No exemplo, contém as instruções para a execução do exercício do curso. Um pouco mais abaixo está a seção Histórico. A primeira entrada no histórico mostra uma alteração feita pelo responsável pela tarefa, que é o usuário Gabarito HG1, mudando a situação de nova para em andamento. Isso indica que o desenvolvedor começou a implementação. A entrada 2 do histórico mostra que a situação passou de em andamento para fechada e concluída em 100%, porque houve uma revisão associada no controle de versão. A revisão correspondente é apresentada na entrada 2 do histórico e também aparece na coluna da direita, chamada de Revisões Associadas. A revisão associada aparece como um link que, se for clicado, leva à visualização do repositório. Veremos isso mais tarde, ainda nessa aula. Há vários outros links, na verdade. Clicando em Username, você pode ver o conjunto de atividades dessa pessoa.
Por exemplo, clicando em Gabarito HG1, você vê o que essa pessoa fez recentemente. Isso é bem interessante do ponto de vista do gerenciamento do projeto. O gerente não precisa mais ficar perguntando o que alguém fez ou deixou de fazer. Basta olhar o seu histórico de atividades no Redmine. Voltando à página do projeto. Vamos visitar a aba Planejamento. Esse relatório mostra o conjunto de milestones do projeto. No Redmine, o milestone é chamado de versão. No projeto do Gabarito, as tarefas já foram fechadas e as versões concluídas. No projeto do fulano de tal, ainda estão todas abertas. Aproveitando que estamos nessa aba, vamos ver como é que se faz para criar uma nova versão. O padrão do Redmine é clicar em uma opção Nova alguma coisa que costuma ficar no canto superior direito da tela, ao lado de um botão verde. Nesse caso é Nova versão. Vamos criar uma versão chamada 20 Aula de Redmine. E pronto. Ela aparece na base da página e também nas opções das tarefas. Falando nisso, vamos criar uma tarefa agora. Vou aproveitar o exercício número 25, que já é sobre isso. O exercício é para cadastrar novas tarefas. A descrição está dividida em seções e cada seção corresponde a uma nova tarefa que tem que ser cadastrada. O exercício também pede para relacionar as tarefas criadas com a tarefa original. Vamos lá. Vou criar uma nova aba no browser a partir da aba Tarefas do projeto. Aparece uma lista de tarefas e no canto superior direito a opção Nova Tarefa. Antes de criar a nova tarefa, vamos conhecer um pouco mais dessa página do projeto. Note que a lista apresentada nessa página é um relatório que pode ser alterado de acordo com a consulta realizada. A consulta é ajustada adicionando ou removendo filtros e opções. Depois de ajustada a consulta, clique na opção Aplicar para ver os resultados. Você pode fazer algumas alterações direto nessa lista, selecionando alguns itens e usando o botão secundário do mouse, o que não é uma opção muito comum em aplicações web. Por exemplo, vou mudar o estado de 3 tarefas para o estado em andamento. Outra opção interessante nessa tela é o link para resumo, que fica na seção à direita. Vamos voltar para a criação de uma tarefa. Clique de novo na aba Tarefas e depois na opção Nova Tarefa. E aí basta preencher o formulário com as informações especificadas na tarefa 25. Note que o campo Descrição é um campo texto que aceita formatação Markdown. Se você não sabe ou esqueceu alguma das marcações, clique na opção de ajuda para abrir uma janela auxiliar com mais informações. Antes de criar, vamos visualizar para confirmar. Tá quase bom, mas as entradas eram para ser uma lista. Porém, a numeração ficou faltando na hora de colar e vou adicioná-la manualmente. Agora sim. Depois de criada, vamos relacionar essa tarefa com a número 25. Clico em Adicionar na linha de tarefas relacionadas. Perceba que há vários tipos de relacionamentos possíveis. Vamos selecionar a opção Relacionado e adiciono o número 25. Pronto. Está relacionado. A tarefa que foi criada é de número 45. Vamos executar essa tarefa começando por mudar o estado de Nova para Em Andamento. Clique em Editar e faça a alteração. O exercício é sobre a visualização do repositório do projeto VirtualMart. Vamos à página desse projeto e depois à aba Repositório. A estrutura de diretório Trunk Branch Tags indica que o projeto usa o Subversion como controle de versão. Clicando em Trunk, a gente consegue ver o conteúdo desse diretório, que é esse aí apresentado na tela. O próximo item do exercício pede para mostrar a revisão 7889 de Trunk. Põe esse número no campo Revisão localizado no canto superior direito. O exercício pede para ver o arquivo virtualmart.php na revisão 7597. Vá até o arquivo, posicione na revisão pedida
depois clique no link Ver. O próximo item pede para ver a diferença entre as revisões 7580 e 7598 do arquivo. No entanto, a revisão 7598 ainda não aparece na lista. A gente precisa começar a lista com revisões mais recentes. Vou posicionar o arquivo em uma revisão mais recente então. Agora aparecem todas as revisões pedidas. Já estão selecionadas, aliás. Para ver as diferenças, é necessário clicar no botão Ver diferenças que está na base da página. Tem que rolar até o final. Dá para ver as diferenças em linha ou lado a lado. O item 5 do exercício pede para ver a linha 114 do arquivo na revisão 7889. A linha é essa. E o último item da lista do exercício pede para ver o autor e a revisão da alteração na linha 106 a partir da revisão 7889. Para isso, a gente usa a opção Anotar, que mostra que a linha 106 foi alterada antes da revisão 7889 pelo usuário Alataque na revisão 5443. Em outras palavras, a linha 106 não foi alterada desde a revisão 5443, pelo menos até a revisão 7889, que está sendo usado como referência. Para ver as anotações da revisão mais recente do arquivo, basta limpar o campo Revisão. E isso conclui o exercício. Mas como ele não tem uma revisão associada, precisamos fechá-lo manualmente. A gente volta à página do projeto fulano de tal e fechamos a tarefa. Bom, o que a gente precisa para usar o RedMine no dia a dia é isso aí. Ficamos por aqui nessa aula. Até a próxima!